Bom dia, secretária. Eu cumprimento todos os meus colegas aqui da mesa também. Vou ser breve, vou ser rápido aqui, né, que tem muitas questões que precisam ser tratadas. Dentre elas, falar um pouquinho do nosso trabalho junto à questão da saúde de Minas Gerais, né, que a gente entende que é um dos 4 pilares que o Estado deve prever, né? A gente não entende que o Estado deve prover tudo, porque aquele que diz que quer prover tudo, não consegue prover tudo, não provém nada e ainda custa muito caro. A gente gosta de um Estado forte, um Estado focado, dentre eles a saúde, segurança, educação e infraestrutura. Por isso a gente tem uma atuação muito forte, né? Aqui, para vocês terem ideia, são lista de hospitais que foram atendidos por nossas emendas diretamente, tá? Praticamente a parte vinculada das nossas emendas, ou seja, 50% delas é totalmente enviada para a saúde. Tá? Temos um trabalho também muito forte em cima de entender toda essa situação do que foi o Covid, que foi um desafio para todos nós, né? Então, logo no começo daqui, eu fui o primeiro deputado a usar máscaras aqui nessa Assembleia, gerou até mesmo um certo estremecer aqui na casa, o pessoal ficou um pouco irritado com isso, mas depois, logo em seguida, a gente conseguiu, dentro de uma semana, fazer com que a casa fechasse e entendemos o tanto que isso foi importante para conter a doença naquele primeiro momento, porque ninguém estava preparado para lidar com a doença, sim, a gente tinha que conter ela, e com isso, em menos de uma semana, a gente conseguiu fechar a casa, conversar com todos os deputados, alinhar a conversa com os prefeitos para tomar cuidado com essas questões. No dia 21/3, ou seja, 4 dias depois que foram fechadas, né, que foi tomada a medida de fechamento, a gente apresentou um protocolo de um projeto onde previa medidas, né, para poder combater o Covid, sempre tentando fazer buscas ativas e cuidados para poder higienizações de vários locais, né. Enfim, fizemos vários projetos de leis, inclusive o projeto de lei para programa de fomento emergencial de pesquisas, mandamos emendas para a própria criação de vacina também na UFMG, estivemos junto com a FUNED, acompanhamos a questão da FUNED, enfim, foram vários projetos de leis e vários requerimentos. Tá? Tudo isso para poder mostrar a nossa preocupação com uma doença que não é só uma gripezinha, mas que também não pode ser encarado como um pandemônio, onde tem que se fechar a economia, fechar tudo. Deveria ser uma doença onde a gente tinha que, de fato, buscar a solução de forma rápida. Então, o lockdown era necessário no primeiro momento, mas nunca deveria ter passado de 60, 90 dias. Ali a gente deveria ter utilizado todos os nossos esforços e empenho para poder restabelecer a vida o mais próximo do normal possível. Hoje, graças a Deus, a gente pode falar tranquilamente que a Covid se transformou numa gripezinha, né? Estou vendo aqui todo mundo de máscara, mas eu duvido que tenha alguém aqui que perdeu uma pessoa de Covid no último mês. A gente viu várias pessoas pegando Covid. No meu gabinete mesmo, 3 pessoas pegaram Covid nesse último mês. Meus familiares, todo mundo, mas graças a Deus a gente não viu ninguém morrendo, né? Justamente porque veio a questão das vacinas, veio a questão das próprias pessoas que pegaram Covid. Eu, por exemplo, não me vacinei até hoje e tenho aqui imunidade tranquila, tenho, né, ter passado por essa doença já, né, enfim. Então, enfim, a gente tem todo um trabalho atuante, bem diferente do que os outros preveem. Muita gente questiona várias questões nossas, mas a gente tem todos os fundamentos. Inclusive, a própria vacina é uma questão que sou muito questionado, justamente porque a gente vê o efeito dela na prática, né? Estive mais ou menos visitando cerca de 40 hospitais para entender na linha de frente como estava sendo a doença, e a gente viu claramente que todas aquelas classes que estavam sendo vacinadas deixavam de frequentar o CTI. Mas da mesma forma que é uma vacina que ofereceu um resultado eficaz para a sociedade, é uma vacina que ainda está em testes. E isso eu respondo muito claramente. Alguém conhece qual que é o efeito de longo prazo da vacina? Não. Porque a vacina que foi mais longa, que foi a primeira vacina que foi colocada, tem mais de um ano, um pouquinho mais de um ano. Então, a gente sabe que tem que se levar em consideração, sim, o tempo na ciência. A vacina foi feita de forma muito rápida, justamente porque houve aglomeração de esforços, passou ela na frente em várias filas, enfim, uma vacina que se leva num prazo mínimo de 9 anos, foi inventada em menos de um ano, graças a vários esforços. Mas não podemos desconsiderar a questão
tempo. Ciência não é uma matéria de exatas, ciência é uma matéria que você faz teses e vai vendo como que ela funciona na prática. Por isso que as vacinas são necessárias 9 anos, justamente para ter esse tempo e essa cautela, poder lidar com elas. Mas como era uma situação de pandemia, uma situação realmente muito crítica, realmente foi feito os melhores esforços para poder desenvolver essa vacina. A vacina dá o efeito, mas ainda não conhecemos, de fato, quais são os efeitos colaterais dela, nem de longo prazo e, quiçá, de curto prazo, porque de curto prazo ainda precisa de mais estudos. 1 minuto, Bartô, por favor. Então, sendo assim, a gente faz um trabalho muito intenso em questão de exatamente defender as liberdades dos indivíduos em prol de não utilizar-se da vacina de forma obrigatória. Com isso, a gente entrou com um projeto de lei aqui que revoga a vacinação obrigatória, foi incorporado ao projeto 2230 de 2020, foi transformado em lei e hoje no nosso Estado não é obrigatório a vacina. Mas, mesmo assim, a gente vê diversas entidades, diversas estruturas do Estado cobrando a obrigação de vacina. A gente vê a Copasa, a gente vê o ENG, a gente vê várias outras aí, né, entidades cobrando a vacinação obrigatória de seus funcionários. E isso tem gerado muito incômodo. Então, a primeira questão que eu queria é do senhor realmente frisar aqui qual que é a posição do Estado com relação à obrigatoriedade ou não da vacina e fazer com que todas as entidades respeitem esse posicionamento dos Estados Unidos, até mesmo porque já tem até lei para isso, né? Segunda questão aqui, eu queria... Bartô, só bem rapidinho, porque o senhor já falou 7 minutos já. Ah, desculpa, então vou terminar aqui, que não vi o tempo ali, por isso que eu fiquei perdido. Mas, enfim, segunda questão é a respeito da situação do Galba Veloso, que a gente sempre quer estar atento ao que está acontecendo, a gente não sabe como é que está a situação, então a gente precisa ter realmente uma resposta sobre isso. E outra questão muito rápida, senhor secretário, situação meio chata, mas eu preciso falar, que a gente viu que o helicóptero dos bombeiros foi utilizado para uma visita a Pará de Minas, que é cerca de 1 hora de viagem daqui, foi pedido um dia anterior para poder fazer como é que chama? Uma abertura de uma passe lá, se não me engano, pelo subsecretário adjunto. Então, a gente queria entender um pouquinho, até porque, nessa época, o Corpo de Bombeiro estava com 2 helicópteros, sendo que um estava estragado. Então, acabou que deixou um à mercê disso. Então, a gente queria entender melhor esse uso da máquina do Estado para o subsecretário também e sempre pedir, né, cuidados nesses gastos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Bartô. Com a palavra, o secretário. Vamos lá. Obrigado, presidente. Obrigado, Bartô, pelas perguntas. Vacinação. O Estado sempre vai incentivar a vacinação. A vacinação é importante, Bartô, que ela não é experimental. A tecnologia dela já é estabelecida em outras vacinas. Então, essa vacina muda o RNA de um tipo ou a proteína de outro, mas a tecnologia é antiga, não é nada novo. E a vacina ter sido tão rápido feito tem que ser comemorado e não trazido preocupação. O que a gente sabe hoje é que o problema está na doença, não na vacina. A gente tem mortes pela doença, mas não temos mortes pela vacina. Então, a vacinação sempre vai ser incentivada. Mas, sob a sua obrigação, essa é uma lei que fala que é facultativa, mas também dá às instituições, né? Isso o Supremo já decidiu também, a autonomia de exigir ou não a vacinação. O Estado de Minas, ele cumpre o que está na lei, a gente não obriga a vacinação, incentiva muito a vacinação. O Galba Veloso é um hospital psiquiátrico. A política pública de saúde do Ministério da Saúde do Estado é muito claro em relação a novos leitos serem abertos em hospitais gerais, e foi o que nós fizemos e apresentamos aqui. A gente aumentou em muitos leitos psiquiátricos no Estado, especialmente no interior, e o fechamento do Galba, a gente ampliou leitos no Raul Soares para compensar. Então, Raul Soares saiu de 76 para 116 leitos, mas a FEMIG abriu leitos em Hospital Geral João 23, onde tem muita gente que tem tentativa de autoextermínio, que chega lá, hoje tem leito de saúde mental, o Júlia com leito de saúde mental, em Barbacena, no João Penido também leito de saúde mental. Então, a nossa política é descentralizar leito de saúde mental para ficar perto da casa do paciente, para a gente ressocializá-lo o mais rápido possível. E sobre o helicóptero dos bombeiros, vamos mudar. Helicóptero da saúde, que a gente deixa no SAAV dos bombeiros, ele tem a cor dos bombeiros, mas é da saúde. E ele é utilizado de forma rara,
para transporte de alguma equipe nossa, ou para força-tarefa, ou para a abertura do passe, é raríssimo, mas sempre a prioridade vai ser de uso para a saúde, transferência de paciente, qualquer coisa. Então, só corrigir, é da saúde o helicóptero, mas a gente deixa nos bombeiros. E caso tenha qualquer pedido, que seja de urgência, ou se seja eletiva, ele é utilizado sempre para o paciente.